Bom, pessoal, retornando aí, né? Eu tinha esquecido de salvar, né, anteriormente, o estilo, né, do nosso mapa. Então, eu já fiz e vou continuar o nosso processo aqui de tutorial. Beleza. Então, o que acontece? Tá aqui, né, finalizado, bonitinho, conforme as especificações da Embrapa, cada cor de solo aí do nosso estado de São Paulo, tá? O que eu esqueci de falar no vídeo anterior aí, ó? Se eu não me engano, tem alguns itens que, por exemplo, dunas e afloramento de rocha, para alguns estados. Aqui em São Paulo não tem, né? Então, pessoal, para duna e afloramento de rocha não tem um padrão RGB definido. Você pode escolher aí o que você quiser, tá? Primeiro ponto é esse. O segundo é, por exemplo, o seguinte: quando você tem mais de um solo lá no último nível categórico, né? A partir do terceiro, não tem uma especificação de cor também. Então, por exemplo, aqui, né? Em latossolos vermelhos, aqui no estado de São Paulo, eu tenho, ó, tá vendo? 1, 2, 3 diferentes. Só vai mudar lá no terceiro nível categórico, que é distrófico, distroférrico e eutroférrico. Então, qual que é o macete que eu dou aqui? Aqui no primeiro caso, latossolo vermelho distrófico, ó, latossolo vermelho, a gente vai buscar só e ver que só tem latossolo vermelho, tá vendo? 244, 185, 128. Então, você pode colocar para o primeiro esse mesmo RGB. Para o segundo, ó, o latossolo vermelho distroférrico, por exemplo, você só altera 10 pontos aqui nesse padrão B para cima, então 138. Tá? E aqui para eutroférrico, 148. Tá? Então, esse é o macete. Se por acaso chegar no limite, que é 250, o máximo, né? Você diminui 10 pontos, tá? Ao invés de aumentar. Tá? Então, esse é o macete que eu dou quando tiver mais de um aí, não tiver o terceiro nível categórico, exemplificado como cores, né? Nesse caso, tá bom? Então, esse é o aspecto aí. O que eu vou fazer agora, de novo? Eu vou salvar, né, que eu havia esquecido anteriormente, salvar como QML. Então, eu clico no botão direito, propriedades, aqui em simbologia, em estilo, salvar estilo, arquivo QML, nos 3 pontinhos eu clico, vou salvar com o mesmo nome, ó, tá? Aí ele vai sobrepor. Então, eu vou dar sim, dá ok, dá ok. Então, tá feito, né? Aqui você chegou nesse passo, tá pronto, né? Aqui a nossa estilização, que é colocar as cores. E agora, o que eu tenho que executar, né? Agora eu vou executar o sexto passo, né? Não, o sétimo passo. Sempre salvo o projeto, então vou salvar o projeto de novo. Salvei, olha aí. Tá? E agora o 8, que é executar um novo compositor de impressão. Aí, qual que é a ideia? Eu vou ter que colocar todos esses itens, né, no meu mapa. Tá, pessoal? Quais são os itens? Título, o título é mapa pedológico do estado, daí no meu caso, vai estar do estado de São Paulo, aí você coloca o seu estado. A orientação de norte, ou seja, né, a setinha apontando norte, a escala gráfica, a legenda com os tipos de solos, a elaboração, que é o nome dos integrantes, né? Relembrando, são 2 mapas, né, para fazer em dupla a prova. E aí, a fonte de dados é essa daqui, a gente vai colocar mapa pedológico Embrapa Solos 2022 e os limites territoriais do IBGE 2020. E o sistema de coordenadas que foi empregado, nesse caso, né, foi o sistema de coordenadas geográficas, datum, SIRGAS 2000, são todas as informações. Tem que ter um mapa cartográfico, né, na elaboração de um mapa. Muito bem, então vamos lá no QGIS fazer todo esse passo a passo agora. Então eu vou vir aqui, ó, nesse ícone, ó, novo compositor de impressão, clico e vou dar um nome, um layout. Eu vou dar Solos São Paulo, exemplo. Ok. Tá? Aqui, pessoal, o primeiro passo é o seguinte, vai abrir
esse carinha aqui, né? É uma nova janela. Se você tiver com um estado muito grande, a minha dica, por exemplo, Amazonas, Pará, Bahia, Minas Gerais, né? São estados aí que tem uma área muito grande, né? Mato Grosso, tá? Você clica com o botão direito, se você tiver com um mapa desses aí, ó, e vem aqui nessa própria página branca aqui, propriedades da página, já altera o tamanho, tá? Então, se você tiver com um estado que não vai caber aqui, esses grandão que eu falei, tamanho, pega uma folha A3, né? Aí você vai aumentando o tamanho da folha, tá? Legal? E aqui é legal deixar sempre em paisagem, tá? A orientação. Então, como o estado de São Paulo, eu acho que cabe num A4 aqui, eu vou deixar continuar o papel A4, tá? E se eu quiser dar um zoom aqui, ó, pego essa ferramenta e deixo assim. Legal? Primeiro passo é esse, que eu dou essa dica, tá? Estados uma área muito grande, né? Legal pegar uma página de tamanho maior. Acho que A3 dá para todos esses aí que eu falei. Amazonas só talvez que vai ser um A2, tem muito, né? Então, vamos colocar o nosso mapa, vamos exportar ele, ó. Eu venho aqui nesse ícone, ó. Tá vendo aqui, ó? Adicionar mapa. Clico nele e vou clicar e arrastar aqui para colocar o mapa de São Paulo. Tá aí, ó. Como que eu mexo nele aqui dentro agora? Pego essa ferramenta, ó, mover conteúdo do item e posiciono mais no meio. Vou aumentar. Se eu der um zoom aqui com a rodinha do mouse, ó, voltar, ele fica ou muito pequeno ou muito grande. Então, qual que é a ideia? A gente vai trabalhar aqui com esse número. Você sempre tem que olhar aqui, está selecionado o mapa, propriedades do item e ver a escala. Essa escala aqui, né, ela está muito pequena, então vamos dar uma diminuída nisso aqui, né? 3 milhões vou tentar. Ficou muito grande. Então, 3 milhões e meio. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem umas bordinhas aqui, ó, que tá cortando, né, ó. Aqui é a famosa região de Rosana e o Vale aqui do Paraíba, né? Não tá legal, não. Então, vou colocar ainda uma 3 milhões e 200 mil. Agora estou dando zoom, né? Tem que aumentar 3 milhões e 700. Agora deu, hein? Agora deu. Tá vendo? Então, a gente tem aqui a escala adequada. Beleza? O primeiro ponto é fazer isso para o seu mapa. Aqui. O segundo ponto é trabalhar com o sistema de coordenadas. Então, vamos já colocar sistema de coordenadas. Lembrando, está aqui no mapa 1, eu vou descer aqui nessa palavra de rolagem. Qual que é a ideia que eu dou? Sempre vem com o mouse, clica e puxa. Ó. E aí você não perde informações aqui. Em grades, eu clico nessa setinha, clico nesse mais, seleciono a grade 1 que apareceu e vou em modificar grade. Aí aqui eu vou executar o meu mapinha, né? Vou deixar o tipo de grade sólido, né? E vou colocar um intervalo aqui de 2 e 2. Vamos ver como que fica. Ficou adequado, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso mover aqui meu mapa para deixar bem justo, né? Essa grade. Legal, olha aí. Se você tiver com um estado muito grande ou muito pequeno, pode ser que fique menor. Então, você vai alterando aqui esse XY no intervalo, né, da grade sua aqui, para ficar adequado, ficar bem quadriculado assim. Então, pode ser que você tenha que aumentar ou diminuir esse número, dependendo do seu estado. Pode fazer, não precisa deixar 2, pode ir alterando aí da forma que você achar melhor. Vamos descer aqui. Linha estilo, né? Vou clicar aqui em cima e vou diminuir a largura dessa linha para ficar mais suave, ó. Ó, fica melhor assim. Legal? Beleza? Posso clicar nesse botãozinho para voltar. Continuo puxando aqui, ó. E vou clicar nesse ícone, ó, desenhar coordenadas. Lançou as coordenadas geográficas, né? Então, não tá legal assim, né? Se eu der um zoom, pego aqui essa ferramenta, ó. Tá vendo que aqui tá fora do mapa. Então, vamos acertar isso aí, ó. O que eu vou colocar? A margem esquerda, tá vendo?
margem esquerda, eu vou colocar vertical ascendente. Olha lá, mudou. Mesma coisa aqui para a margem direita, ela não está legal assim. Eu vou colocar vertical ascendente também. Ó. Aqui direita, ó. Vertical ascendente. Ó. Vou mudar também o estilo, o formato. Aqui está em decimal, eu vou colocar grau, minuto, segundo com sufixo. Ó. Vamos voltar, ó. Já está dando uma forma mais legal, né? Ó. Mas tem esses 3 zeros aqui, ó. Tá vendo? Não tá legal. Vou tirar eles, vou colocar sem precisão. Vou colocar 0 aqui. Olha lá, diminuiu. Mais. A distância, né? A distância de 1 milímetro aqui. Eu posso aumentar ou diminuir, ó. Tá vendo? Deixar. Não é legal deixar colado. Vamos deixar 1 milímetro mesmo. Tá bom assim. Legal, olha aí. Tranquilo. Pronto. Acho que esses são os principais aspectos aqui do mapa. Aí, se eu quiser mexer no mapa, eu volto na mãozinha, ó, tá? Ele não vai ficar mexendo. Posso colocar na setinha para diminuir, né, a posição aqui. Agora, do quadro, ó, tá? Aqui tá legal. Legal? Vou um pouquinho mais para cima aqui. Para centralizar bem. Tranquilo? Ah, tá. Faltou a moldura, né? Ficou sem moldura. Então, eu clico de novo aqui. Vou em mapa. E vou colocar a moldura. Tá aí a moldura. Ficou melhor, né? Beleza. Feito. Vamos colocar o título agora. O título, eu vou aqui, ó, nesse Tzinho aqui, ó, rótulo, adicionar rótulo. Então, eu vou colocar o título do meu mapa aqui. Você pode colocar onde tiver um espaço branco, né, mais adequado aí. Então, aqui a gente tem que colocar esse título aqui, ó, mapa pedológico do estado e do estado, seu nome do seu estado. Então, eu venho aqui no meu compositor, né, mapa pedológico estado de São Paulo. Legal? Eu vou formatar esse texto aí. Insira o editor a expressão. Clique aqui. Né? Opa, não é aqui não, perdão. Aqui, ó, em fonte. Vou aumentar essa fonte. Vamos ver se fica uma 20 aqui. E eu clico em alinhamento centro e o vertical no meio. Vamos lá, mapa pedológico Estado de São Paulo. Tá ok. Não precisa mudar a fonte não. Assim já tá bom demais. Legal? Se quiser com um negrito, né? Aí fica à vontade aí. Você pode ir alterando aqui na fonte, ó, colocar um negrito. Fica mais destacado. Próximo passo é executar quem? Executar o norte, né? Vamos colocar aqui a setinha de norte, ó. Aí eu venho aqui, adicionar seta norte, vou colocar num espaço que esteja em branco também, para ficar bem evidente. Eu gosto de colocar sempre essa seta aqui, ó. Cadê? Essa aqui que tem a indicação do norte. Posso baixar aqui um pouco, né? Ó, e colocar a posição dela como meio. Ó. Legal. A cor eu posso alterar essa cor de fundo aí para dar um destaque melhor, né? Cor cinza, né? Um pouco cinza. E aí tá feito. Ó. Orientação do norte. Aqui no mapa é importante a escala gráfica, ó. A escala gráfica é esse ícone, ó. Adicionar barra de escala. Vou colocar também numa parte que esteja mais em branco, ó. E agora eu vou formatar essa escala para colocar o talão, né? E também pelo menos 4 divisões para a direita aqui. Então eu venho aqui, né, na escala, ó, seleciono a escala, desço. Aqui em segmentos, ó, segmento da esquerda eu vou colocar 3 segmentos, é a parte do talão que a gente fala, e na direita 4 segmentos. Ó. Então cada espacinho desse, de 0 a 75, essa medição, se você pôr no mapa, equivale a 75 quilômetros, né? 150, 250, 25, 300. E para o lado esquerdo a gente chama de talão isso aqui, né? Essa é a escala secundária, essa é a primária. E aqui tem as subdivisões da menor divisão. Esse espacinho preto aqui significa 25, né, quilômetros, até aqui 50 e até aqui 75 quilômetros.
Então, a gente tem aí uma escala bastante interessante, né? A escala gráfica. Você pode modificar ela também, mas eu acho que aqui está ok, a altura 3 milímetros, né? 3 ou 4, da forma que você achar melhor no seu mapa. Vou deixar 4 aqui. E agora, o que que é, pessoal? Agora é a legenda, né? Vamos inserir a legenda. Então, a gente vem aqui, vamos ter que formatar ela também, a parte um pouquinho mais complicada. Adicionar legendas. E vou abrir aqui o espaço, ó. Vendo que a gente teve aqui um aspecto de quebra, né? Ó, tá vendo? Não serviu, então eu vou ter que dar uma ajustada nisso aqui. Vamos pegar, então, o zoom. Vou chamar aqui mais para a esquerda. Qual que é a ideia? A legenda, nós vamos ter que fazer, então, colocar o título, legenda. Então, eu vou colocar um símbolo para quebrar o texto, tá? Porque a gente vai ter que quebrar o texto aqui. Tá? Eu vou colocar um símbolo aqui de cifrão, ó, para quebrar esse texto. Vou tirar a atualização automática. Tirei a atualização automática. E aí agora eu posso trabalhar ela. Vou abrir aqui os solos, né? Exemplo. Esse solo São Paulo, exemplo aqui, né? Eu vou tirar ele, deixar uma quebra. Então, lá sumiu aquele cara e vai ficar somente as nossas informações. Legal? A água, eu vou mudar o nome, né, para corpos hídricos, como está aqui, né, no nosso corpos de água, né, se não me engano. Corpos d'água. Corpos d'água. Aí, retorna, né? Aqui o cambisolo único, eu vou ter que quebrar o texto aqui nessa palavra distrófico, então eu seleciono aqui e coloco a quebra bem, eu coloco o cifrão aqui, né? Bem antes da palavra distrófico, ele quebra e fica alinhadinho com a nossa, com o nosso item aqui, com a nossa abreviação, né? CHD aí. E o mesmo eu vou fazendo para os próximos, né? Olha, aqui, né? Eu vou ter que quebrar aqui em TB, quebra aqui em TB. Aqui o próximo eu vou ter que quebrar aqui em espodossolo, né? E assim por diante, ó. Também aqui em espodossolos. Aqui em inglês solo ápico TB, aqui antes de TB, ó. No glei, aqui depois de antes de sódicos. Estou quebrando, ó, tá vendo que vai quebrando a linha, né? Depois eu vou ter que dar um ajuste, puxar um pouquinho mais o mapa, né? Para também melhorar. Latossolos vermelho, amarelos. Aqui em amarelos eu vou ter que cortar. Aqui em vermelhos distróficos. E assim por diante, né? Distrofecos, aqui em distrofecos. Eutrofecos também. Nitossolo vermelho também. Os organos, né? Áplicos, químicos, solo também aqui no vermelho e amarelo.
assim por diante. Os vermelhos distróficos. Os NEL. Os propitanêmicos. E agora a gente vai ajustando aos pouquinhos, né? Vai tentando ajustar. Vou ter que diminuir esse mapa aqui um pouco, ó. Vamos lá. Acabei. E vou ter que diminuir a letra também, né? Como que eu diminuo a letra? Desce, fontes. E vou sempre diminuir tentar diminuir uns 2 pontos aqui, né? Para cada grupo aqui. Aí, vai ter que colocar assim, né? Para caber o nosso título aqui ainda, né? A nossa fonte tem que diminuir mais um pouco. O item. Aqui já deu. Tá bom? Ó. Então, a gente tem aí a nossa legenda adequada, beleza? E aqui embaixo eu vou colocar o que está faltando aí, que é as fontes de dados e elaboração, né? Muito bem. Então, vou agora dar um zoom aqui embaixo, que é aqui onde a gente vai colocar a fonte, né? Então, a gente puxa um texto para colocar finalmente a elaboração. Elaboração. Eu vou colocar o meu nome, né? O padrão é colocar o nome do meio abreviado. Elaboração, fontes de dados, né? Mapa pedológico. Embrapa. 2022, que eu retirei isso do lado do INDE, né, da Infraestrutura Nacional de Desenvolvimento Espacial, se não me engano, Estudo Nacional de Desenvolvimento, o INDE, né, o site do INDE, eu peguei lá, e os limites das unidades federativas, né, a gente pegou lá no site do IBGE. Então, limites territoriais. Do IBGE. E lembra lá, 2020. E aqui falta quem? Falta o sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas geográficas. Sirgas 2000. Nós usamos, então, o modelo elipsoide Sirgas 2000, né, para nosso projeto. Então, agora só vou ajustar aqui a fonte, né, e o tamanho da fonte, a posição, centro e meio. Acho que esse tamanho de fonte já ficou adequado, né? Vamos só tirar o zoom aqui. Olha aí, fechou. Beleza, pessoal? Acabou, né? Dá só uma olhada aqui na nossa legenda. Tá adequada, né? Poderia até tirar as quebras, né? Não precisava ter feito isso para aproveitar melhor. Mas eu vou deixar assim, né? Ele já fez a quebra aqui, só podia ter baixado, diminuindo a fonte, ficou até esse espaço em branco, ideal é que fique todo ele preenchido, tá? Mas eu vou, como é um vídeo exemplificativo, só apenas eu vou fechar por aqui. Ah, tá faltando o que agora? Deixa eu ver se tudo isso aqui, né? Título, orientação, escala, legenda, elaboração, fonte de dados, sistema de coordenadas. Acabou. Então, tá aqui o nosso layout. Eu vou agora salvar ele como imagem e depois salvar como PDF, né? Tanto faz aí. Depois é legal vocês salvarem com imagem e colocar depois no PDF
num arquivo Word, né? A imagem fechada. Então, ó, vem em Layout, exportar como imagem. Aí você pode fazer na mesma pasta, só vai salvar como extensão PNG, que é uma imagem, salvar. Legal colocar uma resolução 300, tá? DPI, padrão aí, e salvar. Vai aparecer uma imagem lá, ó. Exportado, então, layout, só vamos clicar aí para ir lá na pasta, ó. Tá lá na pasta, só os exemplos. Clicar 2 vezes aqui e tá feito a nossa imagem. Tá? Maravilha, pessoal? Tá aí. É isso que vocês têm que fazer. Tá? Depois, junta essas duas imagens num arquivo Word, tá? Faz uma capinha, né? Coloca um arquivinho bem legal aí, para a gente poder contar aí como nota de prova. Abraço para todo mundo aí, né? Tudo de bom e bom trabalho a todos.